E o furacão Milton, apesar de ter causado ainda muita destruição, chegou bem mais fraco do que era esperado na Flórida. Ele era esperado para ser nível 5, acabou sendo rebaixado para nível 1. Mesmo assim, a destruição foi causada no estado. Muita gente, teve que sair de casa. São mais de 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. Até agora pela manhã, 16 pessoas mortas, essa contabilidade então está sendo ainda feita, e mesmo que ele tenha sido de menor grau, em menor escala, a expectativa era que fosse realmente muito mais grave, ele ainda deixou esse rastro de destruição. Por quê? Porque há 2 semanas, a Flórida, que é o estado que está sendo mais atingido pelo furacão, já havia passado pelo furacão Helene. Esse furacão deixou pelo menos 230 pessoas mortas e destruiu completamente várias cidades. Então você imagina, 2 semanas depois, mais um furacão. É óbvio que ele também, mesmo sendo mais fraco, causou muita destruição. Quem disse, inclusive, que o furacão Milton realmente foi mais fraco foi o próprio governador da Flórida, o Ron DeSantis. Ele teve numa coletiva de imprensa ontem, na quinta-feira, e disse que os danos causados foram menores do que esperados. Vamos ler aqui o que é que ele falou, ó. Abre aspas, a tempestade não trouxe danos tão grandes quanto esperávamos. Ouvimos que um furacão categoria 4 entraria em Tampa, mas isso não aconteceu. A tempestade se enfraqueceu antes de atingir o continente e passou rapidamente no sentido leste. Tivemos marés consideráveis em algumas áreas, mas não foi um cenário tão destrutivo quanto imaginávamos e como foi o furacão Helene, fecha aspas. Mesmo com essa redução de intensidade, os danos foram generalizados e ainda há muita expectativa pela quantidade de chuva que ainda pode cair. E é por isso que muitas famílias ainda estão sendo obrigadas a ficar em casa, realmente não sair, estão esperando que as autoridades autorizem que elas saiam, porque ainda há possibilidades de inundações por conta das chuvas trazidas pelo furacão.